Meus queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos em mais uma aula de Ciências da Natureza, a aula de número 19. Nessa nossa aula, nós iremos fazer uma revisão bimestral, certo? Nessa revisão, será a revisão parte número 1. Nessa revisão, revisaremos metade dos conteúdos que estudamos até aqui nesse nosso bimestre. Os objetivos de conhecimento, os objetos de conhecimento que trataremos nessa nossa aula serão as células, como unidade fundamental de todos os seres vivos, herança genética, genótipo e fenótipo. Todos esses objetos de conhecimento já foram tratados em aulas anteriores e nessa nossa aula nós vamos relembrar vários dos conceitos que nós aprendemos nessas aulas de ciências. Vamos começar pelas células, né? As células e suas funções. Como nós sabemos, as células elas são as unidades fundamentais, certo? De todo ser vivo. Todo ser vivo, seja ele uma planta ou um animal, vão ser constituídos, vão ser formados por células, por agrupados de células. Muitas vezes nós temos organismos que possuem apenas uma célula. Para esses nós chamamos de seres unicelulares, né? Mas a grande maioria dos seres vivos, das plantas e dos animais, são agrupados de células, né? São milhares e milhões de células que vão constituir esses organismos e, portanto, nós dizemos que esses seres eles são pluricelulares, porque eles são formados de várias e várias células, tá certo? E elas vão possuir as mais variadas funções. Portanto, anota aí, a célula ela é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. Isso quer dizer que todo ser vivo vai ser constituído por células, tá certo? Todos os órgãos do nosso corpo são formados por células, tá certo? E essas células vão se tornando especializadas a depender do tecido, né? O tecido nervoso, por exemplo, vai possuir as células nervosas, que vão possuir aquelas caudas, né? Que vão transmitir os impulsos nervosos. As células do nosso coração, né, vão ser especializadas em constituir o tecido cardíaco que vai bombear o sangue para todo o nosso corpo. As células da nossa pele vão ter a função de revestir todo o nosso corpo e de proteger os nossos órgãos internos. Então percebam que a depender dos órgãos, as células vão se tornando especializadas e vão tendo funções específicas, tá certo? São a menor parte dos seres vivos e que têm formas e funções, tá certo? Justamente o que eu tinha dito para vocês, a depender do tecido que essa célula vai constituir, ela vai apresentar diferentes formatos e diferentes funções, tá certo? E nós vamos ter os seres vivos unicelulares, que são aqueles que possuem uma única célula, são formados por uma única célula, e os seres vivos pluricelulares, que são aqueles que são formados por várias, inúmeras células. As bactérias são exemplos de seres unicelulares, tá certo? As bactérias são formadas por uma única célula, por isso que nós chamamos de seres unicelulares, tá certo? Já as plantas, os animais, os fungos, os peixes, são todos seres pluricelulares, porque são formados por várias células, por aglomerados de células, tá certo? Que vão se especializar, formando os tecidos, os órgãos, que vão responder e ter as funções em cada um desses organismos. Outra questão extremamente interessante, né, é que nós temos dois tipos de células distintos. A primeira delas, que nós vamos estudar, é a célula procarionte, tá certo? Essa célula procarionte é uma célula bem simples. Por quê? Ela não vai ser compartimentalizada, ela não vai ter compartimentos. No seu interior, ela não vai ter nenhum tipo de compartimento. Ela não vai ter núcleo, ela não vai ter organela. Ela é uma célula extremamente simples, né? E são as células justamente das bactérias. As bactérias são formadas por células
procariontes, tá certo? Elas vão ter uma estrutura extremamente simples e o seu DNA vai estar lá, o seu material genético vai estar por todo o citoplasma, tá certo? Ela não vai possuir um núcleo, ela não vai possuir um compartimento que guarda a informação genética, certo, da célula. O outro tipo de célula é a célula eucarionte, que, ao contrário da célula procarionte, vai ser uma célula bem mais especializada. Porque, como a gente consegue observar na imagem, no interior dessa célula, ela vai possuir vários compartimentos, né? E a esses compartimentos nós chamamos de organelas, certo? E essas organelas, esses compartimentos, vão desempenhar as mais variadas funções, tá certo? E nós temos a célula eucariótica animal e a célula eucariótica vegetal. A diferença entre elas é que a célula eucariótica animal vai possuir membrana plasmática e a célula eucariótica vegetal vai possuir parede celular. Uma outra diferença extremamente importante é que no caso da célula vegetal, ela vai possuir um compartimento que nós chamamos de cloroplastos, tá certo? Que a célula animal não vai ter. E esse cloroplasto, esse compartimento chamado cloroplasto, ele vai ser fundamental e importantíssimo num processo muito importante que todas as plantas fazem, que é o processo de fotossíntese, né? Eu tenho certeza que vocês lembram que as plantas, elas são seres vivos, né, que produzem o seu próprio alimento. São seres autotróficos. Auto significa que elas próprias produzem o seu próprio alimento. E essa produção de alimento se dá utilizando-se a energia solar, a energia do sol, num processo que nós chamamos de fotossíntese. E o cloroplasto, esse compartimento da célula eucariótica vegetal, é fundamental dentro desse processo de fotossíntese, tá certo? Que no caso dos animais, como os animais eles não produzem seu próprio alimento, eles precisam se alimentar, eles precisam consumir uma presa, né? Eles precisam consumir alimentos, sejam eles de origem vegetal ou animal. A célula animal ela não vai precisar ter cloroplasto, tá certo? Porque a fonte de energia dos animais vai ser outra, diferente dos vegetais. E agora a gente consegue, através desse quadro comparativo, né, fazer a comparação entre a célula procarionte e a eucarionte, que eu acabei de explicar para vocês. A procarionte ela vai ter uma menor estrutura, né? A eucarionte ela vai ter uma estrutura bem maior, porque ela é toda compartimentalizada. Na procarionte, o material genético ele está disperso no citoplasma, né? Como eu falei para vocês, não vai possuir núcleo. Já na eucarionte, o material genético está na parte interna do núcleo. Nós possuímos um compartimento chamado de núcleo. A procarionte ela tem um funcionamento simples, né? Já na célula eucarionte, ela vai possuir um funcionamento complexo. E quando a gente fala de funcionamento simples e funcionamento complexo, eu queria que agora vocês imaginassem uma fábrica, uma indústria, né? Imaginem uma indústria onde todos os setores funcionam no mesmo compartimento. Um grande galpão onde não tem nenhuma parede separando o setor administrativo do setor produtivo, tudo acontece junto e misturado. E imagine agora um outro galpão, uma outra indústria, toda compartimentalizada. Setor de informação, setor administrativo, setor de produção, tudo divididinho. Esses seriam os compartimentos da célula eucariótica. Qual das duas indústrias vocês acham que vai ter a maior produtividade, a maior complexidade? Obviamente vai ser aquela indústria que tem os setores separados, compartimentalizados, cada setor funcionando no seu local específico. Ela vai ter uma maior produção, essa indústria. Ela vai ser mais complexa quando comparado com aquela outra, onde tudo acontece no mesmo compartimento, né? Daí a gente faz a comparação da procarionte com a eucarionte, tá certo? Mais ou menos por aí para a gente conseguir entender de forma prática como acontece essa comparação das duas células. No caso da procarionte, né, ela não vai possuir organelas, né? E a eucarionte sim.
As procariontes vão constituir os seres unicelulares, ou seja, aqueles organismos que possuem uma única célula. Já as eucariontes vão formar seres tanto unicelulares quanto também seres pluricelulares. A procarionte vai constituir o reino Monera e a eucarionte vai compor o reino protista, fungi, planta, animalia, tá certo? Vários reinos ela vai constituir. A procarionte, a molécula de DNA ela é circular. Já na eucarionte, a molécula de DNA ela é longa e filamentar. Na procarionte, a reprodução vai ser por fissão binária assexuada. Já na eucarionte, vai ser por mitose e meiose, né? Que são aqueles tipos de divisão celular que a gente já, com certeza, já estudou, certo? E que é bem mais complexa do que quando a gente compara com a forma de divisão das células procariontes. Agora, nós vamos revisar alguns conceitos que nós estudamos sobre herança genética. Quando a gente fala em genética, a gente está falando em DNA, a gente está falando em informação hereditária, tá certo? Aquilo que a gente carrega, certo? Aquilo que a gente herda dos nossos pais, tá certo? Aquilo de informação que nós vamos herdar dos nossos pais, dos nossos parentes, tá certo? Mas e aí o que significa genética? É o estudo dos genes e sua transmissão para as gerações futuras, tá certo? Portanto, toda a informação genética, ela vai ser transmitida de geração para geração através do DNA, através dos nossos genes, tá certo? O DNA, ele vai estar presente em todas as nossas células. Ou seja, a gente acabou de ver que as células vão estar presentes em todo o nosso corpo. E em todas as células do nosso corpo vai ter DNA, vai ter informação genética, tá certo? E aqui nessa imagem a gente consegue observar a estrutura desse DNA, a estrutura dessa informação genética, tá certo? Que é uma grande fita onde nós vamos observar inúmeros segmentos que nós chamamos de genes, certo? E são esses genes que vão possuir a informação genética, né? E esse DNA vai estar dentro de um compartimento que nós chamamos de núcleo, tá certo? O DNA ele é extremamente importante porque ele vai, digamos assim, ter todas as informações que vão ditar as características que determinadas pessoas vão apresentar. Pessoas que possuem cabelos mais lisos, outras possuem cabelos mais encaracolados. Algumas pessoas têm tonalidade de olhos mais claros, outras olhos mais escuros. E todas essas características, né, que nós chamamos de características fenotípicas, né, do fenótipo, né, elas são características que são ditadas pela informação genética, tá certo? Portanto, se a gente teve um parente, um avô ou uma avó que tinha olhos azuis, provavelmente a gente tem uma elevada disposição de também apresentar olhos azuis. Muitas vezes o nosso pai, a nossa mãe, não possui olhos claros e a gente nasce com os olhos claros. Se a gente for olhar lá os nossos antepassados, muito provavelmente alguém da nossa família tinha aquela tonalidade de coloração dos olhos, né? E aquela informação foi herdada, aquela informação foi transmitida. Ela não foi expressa no nosso pai, na nossa mãe, mas ela foi expressa, né, muitas vezes na gente, certo? Portanto, esse daí seria o que nós chamamos de herança genética. E aí a gente entra em uma outra temática da nossa aula que foi falar sobre o genótipo e o fenótipo, né? O genótipo, que é o conjunto de informações genéticas, e o fenótipo, que é a forma que aquelas informações vão ser expressas, né? Através das nossas características físicas, coloração do olho, coloração da nossa pele, aspecto do nosso cabelo, tá certo? Todas essas características físicas estão relacionadas com o nosso fenótipo, aquilo que é visível, que nós conseguimos observar. O genótipo, consequentemente, vai ser a constituição genética de um indivíduo.
O genótipo vai ser o código genético das células de um organismo, são as instruções que influenciam as características de um indivíduo, como a cor dos olhos ou a cor do cabelo, né? Ou seja, lá no nosso DNA vai ter determinadas sequências, vai ter determinadas regiões do nosso DNA que vão dizer que o nosso cabelo vai ser um cabelo liso. Se aquela região do DNA ela for expressa, né, a gente vai apresentar aquela determinada característica, tá certo? Já o fenótipo é o traço que nós podemos ver expresso nos seres vivos na forma de característica física ou comportamento. O fenótipo depende do genótipo, mas não pode ser influenciado por fatores ambientais. Aí a gente observa, né, nas duas imagens, numa imagem o urso polar e na outra a onça pintada, né? Observem que esses animais eles vivem em ambientes completamente diferentes. Um vive numa região extremamente fria, onde tem muito gelo, e o outro vive, por exemplo, a onça pintada na Mata Atlântica, no Cerrado brasileiro, né? Nesses biomas que nós encontramos aqui no nosso país. Observem agora a coloração, a cor desses animais. O urso polar ele apresenta o pelo todo branquinho. Já a onça pintada, né, como o próprio nome diz, ela é toda pintada, amarela com pintas pretas, né? E observem que quando a gente compara esses animais com os ambientes em que eles vivem, né, a gente consegue perceber que houve aí adaptações. A onça pintada, ela consegue se camuflar no ambiente em que ela vive, para que ela consiga de repente se esconder de uma presa e conseguir atacá-la. Da mesma forma, o urso polar. O urso polar ele possui essa coloração branca justamente para que ele consiga se confundir com a neve, com o gelo, e então uma eventual presa, né, não consiga vê-lo e ele consiga capturá-la e se alimentar. Portanto, observe que as informações genéticas elas são expressas através do fenótipo. O fenótipo do urso foi apresentar uma coloração esbranquiçada. O fenótipo da onça pintada foi apresentar essa coloração toda amarela com preto que se confunde com a vegetação ali da Mata Atlântica ou do Cerrado. Tá certo? Portanto, são adaptações que essas espécies possuem de acordo com o ambiente em que elas vivem. O fenótipo depende do genótipo, mas também pode ser influenciado por fatores ambientais, né? Como eu tinha dito para vocês. O DNA, associado com as características do meio ambiente, promove um determinado tipo de fenótipo, como no exemplo do urso polar, né? Ou seja, ele possui informação genética que, influenciada pelo meio ambiente em que ele vive, promoveu a esse animal ter a coloração do seu pelo esbranquiçada, branquinha, para que ele consiga se camuflar no meio da neve. Dois indivíduos, mesmo que tenham genótipos idênticos, podem apresentar diferenças no fenótipo, decorrentes de influências ambientais, como, por exemplo, o tempo de exposição ao sol. E aí eu trouxe o exemplo para vocês de gêmeos, né? Ou seja, irmãos gêmeos. Os irmãos gêmeos eles vão apresentar as mesmas informações genéticas. Eles foram gerados no mesmo ventre, né? Possuem a mesma mãe, foram gerados ao mesmo tempo, possuem as mesmas informações genéticas. Mas observem que um é mais branquinho e o outro é mais moreninho. E aí, o que é que acontece? Aquele que teve uma maior exposição ao sol, aos raios solares, né, começou a apresentar características de ficar com a pele mais morena, como uma característica de quê? De proteger-se, tendo em vista que pessoas que são mais branquinhas, né, têm uma maior chance de apresentar problemas de saúde associados à pele quando exposto ao sol. Já pessoas que possuem a pele mais moreninha são mais resistentes, né, quando são submetidos, são expostos aos raios solares. Então, a adaptação fez com que, né, o segundo irmão, aquele que teve mais exposição ao sol, ficasse mais moreninho
justamente como uma adaptação ao meio ambiente, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham curtido bastante essa nossa aula de Ciências da Natureza, onde nós fizemos a primeira revisão dos conteúdos que estudamos até aqui nesse bimestre, tá certo? Fiquem com Deus, levem eventuais dúvidas aos seus professores e até a próxima aula.